a vocês. Nós estamos às vésperas dos 200 anos da independência do Brasil. E numa conjuntura há 2 séculos, onde todos os elementos indicavam a enorme possibilidade do nosso fracasso, da fragmentação do país, da divisão em uma miríade de repúblicas de língua portuguesa, nós encontramos um caminho que preservou a unidade do país, que produziu, a partir do patriarca, um programa de plena atualidade, de desenvolvimento, de emancipação social e de democratização do país. E 200 anos depois, quando nós tínhamos tudo para dar certo, nós caímos num processo de desorientação absoluta, que tem como resultado a eleição de um governo que em 3 meses de atividade apenas mostrou a sua incapacidade de orientar o país para enfrentar os grandes desafios da retomada do crescimento, da redução das desigualdades e do prosseguimento da construção da vida democrática do nosso país. Um governo de desacertos, de desorientação, de regressão em todos os campos onde nós já tínhamos, inclusive, acumulado experiência, conhecimento, doutrina, jurisprudência, como é o caso da política externa. E como nós chegamos a essa situação? Eu creio que nós chegamos a partir dessa desorientação que levou as forças conservadoras a apoiar um projeto autoritário de corporações narcisistas, imaturas, incapazes de pensar a questão nacional, de destruição não de lideranças políticas apenas, de destruição das instituições políticas, de destruição da política como meio pelo qual a vida democrática flui nas sociedades. O atual presidente é produto e consequência dessa campanha. No cenário político do Brasil, sobrou o quê? Os partidos, das lideranças, o que é que sobrou? Há uma referência do Hegel a um diálogo que teria havido entre o Goethe e o Napoleão, numa das ocupações de uma cidade alemã por Napoleão. E o Goethe encontrou com Napoleão e perguntou a Napoleão o que era que diferenciava essencialmente o mundo antigo do mundo moderno, contemporâneo daquele início do século XIX. E Napoleão mais ou menos disse o seguinte: no mundo antigo, o destino e a tragédia eram uma atribuição dos deuses. Se você queria saber sobre o futuro, você tinha que perguntar para os deuses. E os deuses diziam como é que ia ser, se ia dar certo, se ia dar errado, se você ia sair bem, se ia sair mal. Então, generais, reis, governantes perguntavam aos deuses. E diz Napoleão até que o homem criou a política e substituiu os deuses como proprietário do destino. E passou a ser responsável com a política pelo seu destino e pela sua tragédia também. E o próprio Napoleão é o testemunho disso. O que acontece hoje, deixando esse diálogo de Napoleão com o poeta, é que essas corporações se pretendem os novos deuses. Eles pretendem substituir a política como elemento através do qual se define e se decide o futuro e a tragédia.
A política é uma coisa mundana, pequena, rebaixada, desqualificada, porque tem voto de qualquer um. Eles não. Eles são os escolhidos. Eles são os homens bons. Eles são produto do mérito. Mérito dessa sociedade desigual e injusta. Mérito de quem teve as oportunidades que eles tiveram. Mas é assim que eles se julgam. Ignorantes em direito, ignorantes em história, ignorantes em conhecimento geral, armados de preconceitos que importaram dos seus cursos pagos na América do Norte. E aqui trouxeram esses valores. E em composição com outras instituições privadas, lamentavelmente, inclusive com a mídia, foram em grande parte responsáveis pela produção desse cenário de desalento e de estorvo que nós vivemos. O Brasil já viveu situações muito difíceis. Já viveu. Na regência, nós tivemos um momento em que o país tinha 4 guerras civis simultâneas. Uma no sul, a do Farrapo, uma na Bahia, a Sabinada, uma no Maranhão, a Balaiada, e outra no Pará, a Cabanagem. A situação era tão desesperadora que um homem enérgico, como o regente Feijó, entregou ao parlamento a renúncia dizendo que o país não tinha mais governo, no sentido de que ninguém obedecia mais o governo. E alertava o seguinte: o país só mantém a unidade nacional porque há na consciência das pessoas a ideia de que, olha, se balançar demais, o barco vira. Vivemos, portanto, situações muito difíceis que foram superadas. Por essa razão, eu guardo um certo otimismo em relação às possibilidades de retomarmos o caminho natural do Brasil nos seus momentos de crise. Ou seja, nós sempre encontramos um caminho. A dificuldade é a desorientação que pesa não apenas sobre as elites brasileiras. É uma desorientação também sobre o rumo de parte das forças progressistas, que renunciaram, abdicaram ou subestimaram a centralidade da questão nacional. A construção do Brasil sempre se deu em torno desses 3 eixos: a questão nacional, a questão social e a questão democrática. Mas foi em torno da questão nacional que nós fomos construindo uma vida social mais equilibrada e uma vida democrática plena no sentido da palavra. Foi a questão nacional que foi o eixo. Mas a partir de certo momento nós importamos, principalmente a partir do fim da União Soviética, quando o horizonte da transformação profunda ficou mais distante, é como se abandonássemos a luta pela transformação por um ganho imediato, por uma conquista imediata. E aí apareceram essas políticas chamadas identitárias, apareceu o multiculturalismo como um fenômeno novo, aqui no Brasil, porque lá não é tão antigo. O Caetano Veloso, que faz referência no depoimento dele, um livro de memória chamado Veredas Tropical, que em 1970 ele estava em Londres e recebeu a visita do Jorge Maltner, que é um homem brilhante, um grande pensador, quase um profeta. Jorge Maltner estava nos Estados Unidos e foi a Londres. E aí o Caetano estava incomodado com o desdobramento da disputa entre o tropicalismo e a MPB, que era mais nacionalista, e acusavam a Caetano, Gil, de serem cosmopolitas e o tropicalismo, mas na repressão, como era que se reconstituía isso? E o Maltner fez a seguinte observação, contada pelo Caetano: não se preocupe não, que essa agenda já está definida.
a agenda do futuro no Brasil vai ser a agenda da América. E o Caetano perguntou, qual é a agenda da América? A agenda da América é uma lésbica negra disputando espaço com um homossexual branco. Essa é a agenda da América. O multiculturalismo que chegou ao Brasil para as universidades, com bolsas financiadas, com circuitos patrocinados, que ganha o apoio da televisão, que ganha o apoio de parte das forças progressistas, se expressa numa coisa que nós vimos aqui no Rio de Janeiro recentemente, o desfile da Mangueira. O que foi o desfile da Mangueira? O desfile da Mangueira era a desconstrução da memória do país. Não sobra nada ali. Não sobra Deodoro, não sobra Princesa Isabel, não sobra Caxias, não sobra nada. Eu não tinha visto o desfile, um amigo disse, veja, quando eu vi, o que me surpreendeu não foi o samba enredo previsível. Porque está aí. O que me surpreendeu foi a ausência de reação. Agora, uma historiadora acaba de lançar um livro, segundo a resenha do Globo, cuja principal objetivo é desconstruir a imagem do patriarca, do Zé Bonifácio de Andrade Silva. Esse é o grande objetivo. Mas desconstruir a história do Brasil já tem sido um esforço grande em setores da academia, em setores das forças progressistas. Claro que a direita trumpista, que se vê representada em Miami, essa aí já rompeu os laços com o país há muito tempo. Essa aí já não tem mais nada a dizer ao Brasil. Mas quando forças progressistas menosprezam a agenda nacional, o prejuízo é duplo. Primeiro, porque subtrai as energias essenciais e a militância da agenda nacional. Ou seja, nós substituímos uma agenda que unifica o país por uma agenda fragmentada. Não quero dizer que os direitos das minorias não sejam importantes, decisivos, fundamentais na agenda democrática. O que eu quero dizer é que eles, isoladamente, não vão conseguir alcançar os seus objetivos se não estiverem dentro do contexto dos interesses gerais do país e dos interesses gerais da população. Essa agenda foi produzida quando, na América do Norte, se percebeu que havia uma grande unidade na luta contra a guerra do Vietnã e alguém resolveu perguntar por que esse pessoal está todo junto ali? Homem, mulher, negro, jovem, todo mundo junto contra a guerra do Vietnã. Por que isso? Por que não se cria uma agenda para cada um, para que cada um cuide da sua vida e deixe esse interesse geral de fora? O Brasil vive esse conflito. Um sociólogo americano que criticou a agenda do Partido Democrata na eleição americana disse isso. Diz, olha, às vezes a impressão que dá é que esses setores se refugiaram na agenda de resistência. Porque a agenda para unificar o país é muito difícil. E no Brasil não é diferente. Você dá conta, num país desigual, num país com tanta diferença, num país com tantos desequilíbrios, você dá conta de unificar uma agenda que reúne amplamente forças políticas, sociais, econômicas, produtivas, regionais, e ter conta de enfrentar a questão da Amazônia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da indústria da agricultura, dos índios, dos negros, das mulheres, dos trabalhadores. É um desafio grande.
Às vezes, durante as vésperas do impeachment, eu recebi lá um grupo de lideranças que eu pensei que apoiavam o governo, e a minha impressão é que era uma atitude de alívio. Olhe, Rebelo, estava lá no Ministério da Defesa, eles é que vão ficar com a responsabilidade de resolver o problema fiscal, eles que vão com a responsabilidade de resolver o problema da Previdência, eles que vão ficar com a responsabilidade. Eu olhei assim, não é possível. É como se fosse uma atitude de alívio. Então, olha, passa o abacaxi para eles e nós vamos para a resistência, nós vamos para uma posição de não ter essa responsabilidade de enfrentar essa situação. E quando nós vemos hoje o governo, política externa, por mais que nós imaginássemos que o desatino e o descalabro fosse longe, não dava para imaginar o que está acontecendo. Em relação à Venezuela, eu conheço a Venezuela, visitei muitas vezes, visitei aquela fronteira inteira, são 2.200 quilômetros de fronteira, completamente desabitada, onde só existe o crime transfronteiriço, onde estão presentes tribos nômades que atravessam, são binacionais, vivem na Venezuela e no Brasil. 2.200 quilômetros é mais do que daqui para Salvador, muito mais, daqui para Maceió. E aí você inventa uma crise que não existia em setembro do ano passado. O ministro da Defesa do Temer, o general Silvio Luna, atravessou a fronteira, encontrou o ministro da Defesa da Venezuela, conversaram, resolveram a ação conjunta com relação à onda migratória, e de repente entra o ministro das Relações Exteriores, e por razões ideológicas, um profeta que vive lá nos Estados Unidos, diz que tem que romper com a Venezuela, brigar com a Venezuela, criar um problema numa fronteira contrariando a Constituição, o artigo 4º da Constituição, tem lá 8, 9, 10 incisos, contraria todos. Contraria a autodeterminação dos povos, a relação com os vizinhos, a política nacional de defesa, que diz que nós resolvemos constituir com os países da América do Sul, com diplomacia militar, uma relação de confiança e de unidade. Tudo isso vai sendo destruído. Vai sendo destruída a nossa relação com a China, construída desde a época do Sarney, quando fizemos o acordo de construção do satélite, que é o mais ambicioso projeto binacional de ciência e tecnologia do Brasil. Esse ministro das Relações Exteriores disse que a China é uma ameaça à civilização ocidental. Agora está a China lá fazendo um super acordo com os americanos, provavelmente às custas dos produtores de proteína daqui do Brasil. Essa questão lá com Israel, tirado do poço do colete, onde não havia nenhuma reivindicação para que isso fosse posto na mesa como coisa relevante e importante. Na economia, esse modelo, essa receita, queda de 8,5% da produção industrial, num cenário que junta recessão, alta do desemprego, juro alto e queda do consumo. É isso que está em curso. É a receita que querem adotar, que aliás na Argentina já tinha adotado lá pelo Martini de Rossi, lá do Videla. Então, portanto, que caminhos para superar esse impasse? Eu creio que o primeiro deles é na luta de ideias, ou seja, contrapor a centralidade da questão nacional à agenda. Uma vez eu disse no governo, essa agenda é uma agenda de entretenimento. Essa agenda de entretenimento
permanece. Todo mundo achando assim, não, é ameaça do fascismo e tem que ser a luta contra o fascismo. Eu não vejo ameaça do fascismo no Brasil, sinceramente. Eu vejo uma ameaça muito mais grave e muito pior. É a desconstrução do país. É a regressão do país em direitos sociais. O panorama das cidades, pode olhar nos bairros mais pobres do Rio de Janeiro e de São Paulo. O aumento exponencial da miséria, do abandono, a queda de renda das pessoas. Numa cidade como Maceió, que é uma população procurando lenha na rua, cidade com 1 milhão de habitantes, procurando lenha, madeira na rua para cozinhar, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás, que está, sei lá, R$80. Aí eu pensei que era Maceió, que eu estava lá visitando minha mãe. Quando cheguei em São Paulo, não, estava na Folha também. Que lá em São Paulo também a população, a parte mais pobre, procura lenha porque não tem dinheiro de comprar um botijão de gás. O número de pessoas pedindo esmola nas ruas, de famílias nas calçadas de São Paulo. Esse é o panorama social. O econômico é isso. Cada projeção, o crescimento do PIB dá uma queda. Ele cai agora e projeta uma queda para o futuro. O Ministério da Ciência e Tecnologia, uma rede de institutos de pesquisa que nós temos, fiz de diagnóstico na época com a professora Mazzucato, uma especialista na Universidade Britânica, disse, não, a rede do instituto de vocês é boa, precisa revitalizar, precisa renovar, ter mais pesquisadores. Tudo isso está sendo desmontado. A rede de pesquisa, de bolsas, sem dinheiro. O Ministério da Educação virou uma coisa anárquica. Trocaram um pelo outro agora. Tiraram. Mas é o mesmo discípulo lá do profeta da Virgínia. Tecnologia, produção industrial, e esse governo não cogita de resposta para nada disso. O remédio é vender, privatizar, ou seja, a agenda do consenso de Washington retomada agora pelo atual ministro da Fazenda. Então é essa que é a grande ameaça para o Brasil. Esse é que é o problema central. Eu não vejo Bolsonaro com força, com meio de dar golpe. Não vejo essa possibilidade. Não vejo. Veja a possibilidade de uma instituição fundamental para o país, que são as Forças Armadas, deixarem de ser parte da possível solução do impasse e passarem a ser parte do problema. Não se confundir com o governo, com esse governo do país. O Brasil já não tem grandes instituições públicas. Vai depender do Ministério Público, do Judiciário, as Forças Armadas não. Resta ali uma consciência do interesse nacional. O general Zenilton, recentemente falecido, não sei quem pediu, não sei quem mandou, estava na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Batizou um batalhão de engenharia de Roraima com o nome de Bolívar. Se vocês forem em Boa Vista, vão ver um batalhão do Exército com a estátua do Bolívar, uma bandeira da Venezuela do lado e uma bandeira do Brasil de outro. O general Zenilton mandou batizar. Na fronteira com a Argentina tem outro batalhão com o nome do São Martinho. E mudou. O Brasil tinha o Dia do Soldado, que é 25 de agosto, acho que é o nascimento do Caxias, com a morte do Caxias. Ele criou o Dia do Exército, que é 19 de abril, em referência a 19 de abril de 1648, que é a primeira Batalha dos Guararapes, quando, segundo Gilberto Freire, o Brasil fez a escolha de ser um só, e não vários. E ainda indicou como os 3 fundadores do Exército, o Henrique Dias, do Batalhão dos Negros, o Felipe Camarão, do Batalhão dos Índios, e o João Fernandes Vieira, que era um masongo que dirigia lá a tropa dos senhores de engenho. O Exército, naturalmente, participou da independência,
participou de momentos importantes da vida do país, da República, da abolição. Portanto, é uma instituição insubstituível na projeção da solução dos problemas do país. A questão é que, como dizia o Cosme Monteiro, muitas vezes se é tomado de um espírito de milícia, de um espírito gendarme, de participar das lutas de facções, como já aconteceu no passado. E hoje, ao participar desse governo, ou vai se diferenciando dos principais desafios, ou, como eu disse, o risco que corre é de deixar de ser parte da solução e começar a ser parte do problema, o que torna o problema mais grave e mais difícil de ser enfrentado. Acho que as forças nacionais estão fragmentadas, estão dispersas, mas elas existem. No Brasil profundo, há essa consciência, há essa ideia de Brasil. Quem não pode levar um filho, quem não pode comprar casa, apartamento, ou criar filho em Miami, ou fora do Brasil, quem tem o destino fincado no Brasil, claro que está preocupado com a questão nacional. E acho que, muitas vezes, são as lideranças que conduzem à saída das crises. E, muitas vezes, é a crise que conduz às lideranças. E o Brasil tem essas forças com grande tradição, com grande vigor. As grandes referências do Brasil são essas. Os que pensaram na questão nacional, patriarca, José Bonifácio, Floriano, o Getúlio, os grandes expoentes dos momentos difíceis do Brasil, se referenciaram e se orientaram pela centralidade da questão nacional. E acho que hoje essa é a nossa tarefa, de sair da agenda da confusão, da agenda falsa, da agenda que quer dividir o país entre esquerda e direita. Existe esquerda e existe direita, mas existe, em primeiro lugar, a centralidade da questão nacional. Os que querem transformar o Brasil num país birracial, o genocídio da mestiçagem, acabou o Brasil mestiço. Esse maluco que matou gente na Nova Zelândia e o outro que matou na Noruega, escreveram manifestos atacando o Brasil exatamente pela miscigenação e pela mestiçagem. E as nossas universidades estão militando para dizer que mestiçagem foi um genocídio e que o Brasil tem que ser dividido entre pretos e brancos. É isso o que está na moda. Então há que se contrapor a isso. A luta contra o racismo no Brasil sempre teve como base exatamente a mestiçagem na tradição do Gilberto Freire, do Darcy Ribeiro e de tantos outros. Então, minhas amigas e meus amigos, eu tenho essa perspectiva crítica, mas otimista. Acho que o Brasil encontrará as energias capazes de, reunidas por freio no primeiro momento e por cobro ao desserviço que está em curso no nosso país. E essa reunião, a presença desse Instituto da Brasilidade, eu acho que é a confirmação de que a minha confiança não é propriamente válida. Muito obrigado. Depois desses convites todos do Instituto, Noel, estamos nós dois aqui. Uma preferência absoluta sobre o Rio de Janeiro e o Instituto de Brasilidade é raro. Parece que o eixo da discussão política no Brasil hoje passa por essa fábrica de generais norte-americanos que é a Universidade de Harvard. O Aldo se fixou
numa visão muito clara que ele tem do Brasil e da crise. Mas eu tenho olhado o Brasil de fora para dentro. Nos últimos anos, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat. É um parlamento de 75 países, foi organizado a partir de uma iniciativa espanhola e que se reúne no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Nós fizemos reuniões no leste europeu, na Lituânia, na Letônia, na Estônia, na Inglaterra, na França, e a última reunião nossa, nós convocamos na Itália. Inicialmente, Aldo, queríamos fazer a reunião no Senado italiano, mas o Senado italiano vivia uma bagunça maior do que a nossa. Então, nós deslocamos o nosso congresso para Florença. E em Florença, eu tive uma surpresa na abertura do nosso parlamento por parte do presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani. Ele toma a palavra, bate pesado na Venezuela, o que não era exatamente o caso nem o que estávamos tratando naquele momento, e faz uma condenação muito clara. Ele diz: nós estamos vendo investimentos chineses e russos na Venezuela. E nós não podemos admitir isso, porque a Venezuela é nossa. Quando ele terminou a intervenção dele, eu perguntei se eu não poderia conseguir uma cidadania italiana para ser um pouco dono da Venezuela, porque ele afirmava, não só a Venezuela, mas a América Latina é nossa. Eles estavam pensando em sair da terrível crise em que se envolveram com a União Europeia, à custa de uma pressão, de um sacrifício e de uma dominação pesada na América Latina. Um dado só, um dado que me passou outro dia. A Rússia tem um investimento na Venezuela de 10 bilhões de dólares. A China tem 70 bilhões de dólares. Então, vocês vejam que quando deslocam tropas chinesas e russas para a Venezuela, não é só uma postura ideológica a favor do bolivarianismo, do chavismo. É uma defesa muito clara dos seus interesses também. Mas eu passei a refletir sobre o que acontecia nesse processo todo. Como é que surge esse desespero dos países europeus nessa nova Guerra Fria, que não é mais ideológica, mas é uma guerra geopolítica, entre os Estados Unidos e, basicamente, a China e a Rússia, que se aliam com a participação da Índia e do Brasil, organizam os BRICS. Bem, eu cheguei a uma conclusão. Derrotado o nazismo na Alemanha, a Rússia passou a ser uma referência para o mundo. Lá na frente, o comunismo russo se desmonta pelas suas próprias contradições, e nós não vamos tratar disso aqui nessa nossa reunião hoje. Mas quando o comunismo russo se dissolve em função das suas contradições internas, tínhamos tido um período de um verdadeiro pavor da Europa com o comunismo e as conquistas trabalhistas na Rússia. A visão do socialismo implantada na Rússia e o medo de que o comunismo avançasse para a Europa fez surgir a social-democracia. Direito das mulheres, direito dos trabalhadores, direito das minorias, toda essa política social foi sendo construída. O Assis me chamava a atenção outro dia que a própria previdência social surge no começo do século na Alemanha, por obra do Hindenburgo. O Hindenburgo passa a observar algumas opiniões de um filósofo e economista alemão, muito pouco conhecido hoje, que é o Fichte, que dizia o seguinte: o proprietário, quando envelhece, a sua força de trabalho, a sua inteligência, a sua atividade diminui, ele vive tranquilamente pelas rendas das suas propriedades e do dinheiro que acumulou durante a vida. Mas o trabalhador só tem um capital, que é a sua força de trabalho. E quando a força de trabalho pela idade estiola, o trabalhador não tem mais como sobreviver. O Fichte chamava a atenção de que isso provocaria necessariamente uma revolta da população, porque a população era constituída basicamente de trabalhadores. Os proprietários,
que haviam conseguido avanços contra a monarquia, o sistema feudal, os donos de terra e de bens, eram minoria absoluta. Então, o Hindenburgo raciocina que ele só poderia conter uma revolução possível dos insatisfeitos através de uma solução que instala a Previdência Pública na Alemanha. A nossa Previdência Pública é uma cópia da Previdência Alemã. Ela leva em consideração que o trabalhador, quando a sua força de trabalho esciola, tem que ter uma possibilidade muito clara de sobrevivência garantida pelo Estado. E nós temos aqui a Previdência garantida por um esquema tripartite. O próprio trabalhador, o patrão e o Estado, através de PIS, COFINS, PASEP, imposto de renda sobre lucro líquido de empresas e até alguma coisa das loterias. Pois muito bem. Então, examinando essa situação da Europa e dando uma olhada na opinião do pessoal de Frankfurt, dos novos discípulos do Adorno, eu cheguei a uma conclusão. O capital resolve reagir ao Estado Social criado pela influência ou pelo medo da União Soviética e do comunismo. E ele age suportado num tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé é a precarização do Estado com a magnificação dos bancos centrais. Prevalência absoluta do capital. E o Estado passa a ser o gendarme, o Estado policial para conter a insatisfação de uma população que ia perdendo os seus direitos. Segundo ponto de apoio, esse o Brasil conhece a exaustão, a precarização do parlamento. Os partidos políticos, programáticos e ideológicos passam a ser substituídos pelo esquema de financiamento de campanhas eleitorais. E os políticos eleitos com financiamento de grupos econômicos passam a não ter nada mais a ver com o programa dos seus partidos e os seus discursos de campanha. Se transformam, como diria o velho Brizola, em mandaletes dos seus financiadores. E o terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho. O fim dos direitos sociais e o fim da previdência pública. A precarização do trabalho faz com que o capital readquira a sua posição hegemônica e maximize os lucros. Isso, na verdade, é o que acontece no Brasil depois da queda da presidente Dilma. O Temer veio com uma proposta que chamava Ponte para o Futuro, Aldo, que se suportava na internacionalização da economia brasileira, na venda de nossas terras a grupos estrangeiros, e a uma nova reorganização da economia, uma desistência absoluta do processo de industrialização e o Brasil sendo reduzido a um país de mão de obra barata, com trabalhadores precarizados, aberto para a economia capitalista do mundo. Eu acredito que o Marcos Lisboa e o pessoal que redigiu aquele famoso documento do Temer, do Moreira e do Padilha, pensava numa solução parecida com a solução chinesa de algumas décadas atrás. O capital norte-americano passa a sair dos Estados Unidos e investir na China para utilizar uma mão de obra extremamente barata e um exército brutal de trabalhadores disponíveis. Agora, o que aconteceu na China não vai acontecer no Brasil, porque quando aquelas zonas de processamento industrial da China se organizaram com o capital norte-americano, os chineses, à época, não tinham nenhuma garantia trabalhista. Então, um emprego industrial era a garantia do almoço do trabalhador e, muito provavelmente, do jantar da sua família. Era uma evolução social na sociedade chinesa. E eles imaginavam que se eles precarizassem o trabalho, trabalho intermitente, direito algum, a abertura da economia do país, eles conseguiriam um avanço econômico em cima do investimento de capitais que iriam aproveitar esse mercado maravilhoso para o capital com uma mão de obra semi-escravizada. Isso não vai dar certo, é lógico. O Brasil viveu, ao contrário da China, todas as conquistas trabalhistas do Ocidente, mas a CLT da época do Getúlio Vargas e uma evolução do mercado de consumo com o aumento do salário mínimo e os programas sociais
também extraordinária no período do PT. E vejam bem, eu era senador da República nessa época e eu era oposição ao PT do Meirelles, oposição ao PT do Joaquim Levy e a toda política que se exercitava no Brasil naquele momento, que de uma forma ou outra era uma espécie do esboço do início da política liberal da Ponte para o Futuro em doses homeopáticas, e não a alopatia praticada pelo Michel Temer e o governo pós-Lula. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que essa política está rigorosamente fadada ao fracasso. Não posso acreditar que o trabalhador brasileiro, depois de experimentar essa evolução, inclusão no mercado de consumo e no mercado de trabalho, vá aceitar essa semi-escravização sem direito algum. E essa abertura do Brasil condena também a estrutura rural brasileira, que do ponto de vista do liberalismo econômico é uma estrutura extremamente atrasada. Eles querem abrir isso. Então o Brasil seria um produtor de commodities, agrícolas ou minerais, abertos para o mundo e sem industrialização alguma. E com os trabalhadores tranquilizados com a injeção de capital de fora, uma vez que os trabalhadores não teriam garantia alguma. Minha gente, é um caos, isso vai explodir. E vocês poderiam me perguntar nesse momento, então, isso não tem mais solução? Eu tentaria dar uma olhada em crises semelhantes que o mundo viveu. A Alemanha, dos anos 30, totalmente destruída, uma inflação brutal, quando surge, primeiro pela mão do Hindenburg, depois já no governo do Hitler, um economista, que tinha passado uma parte da sua juventude nos Estados Unidos. Inclusive, levava o nome do político americano da época, Horace Greeley Yarmouth Churchill. O Churchill cria, naquele processo de desemprego e de inflação, uma moeda não moeda e se associa às grandes empresas alemãs. Vejam vocês, é uma forma de jogar o capital alemão a serviço da produção, do desenvolvimento econômico e dos empregos. O que ele faz? Ele faz um acordo com os grandes grupos industriais alemães e dá uma garantia de investimento para todo o pessoal que acumulava capital de participar em projetos de desenvolvimento nessa associação do Estado com os grandes empresários, lançando uma moeda não moeda que chamava-se MEFO. O nome do MEFO é em função de que a principal indústria alemã estava associada e ligada ao setor metal mecânico. Então ele garantiu, à época, lucros de 4,5% ao ano. E quem não quisesse investir nesses projetos alemães estaria simplesmente liquidado, porque da noite para o dia o Churchill resolve que não vai remunerar mais o financiamento da dívida pública alemã. Então o sujeito ou ia perder todo o seu capital ou ia se associar a esses empreendimentos. E aí começaram a construir as autobans, o setor metal mecânico, e recriaram aquela estrutura industrial e deu condição ao maluco do Hitler fazer o que fez posteriormente. Mas os capitalistas americanos ficaram sem saída. Eles não foram os patriotas que tentaram retirar a Alemanha da crise. Eles não tinham mais outra opção, inclusive porque a moeda deles, à época como a nossa hoje, não é conversível, não era conversível. Se eles não investissem na Alemanha, o capital deles virava pó. E em 7 dias, conta a lenda, a inflação alemã desapareceu. E em 6 meses não havia mais desemprego na Alemanha. Outro exemplo interessante, e na contramão dele nós vamos também, como estamos na contramão dessa associação do empresariado privado, do capitalista nacional com o Estado que houve na Alemanha, outro exemplo é o exemplo dos Estados Unidos. A recessão norte-americana era brutal, o desemprego uma loucura. A gente hoje tem notícia disso através de documentários, filmes, essa informação é extremamente democratizada e socializada no mundo. Mas naquele momento, um industrial americano
inspirado nas ideias do Taylor. O que dizia o Taylor? O Taylor dizia o seguinte: você não aumenta a produtividade do trabalho, não aumenta a carga horária. Você aumenta com a especialização do trabalho. O Henry Ford pega essas ideias e transforma essas ideias num projeto de linha de montagem. Aumenta a produção do seu automóvel com linhas de montagem de trabalhadores especializados. Um grupo funde o motor, o outro grupo usina, outro grupo molda a lataria, monta a caixa de trocas, monta o motor. Então, ele aumentou de forma fantástica a produtividade enquanto os Estados Unidos viviam uma crise brutal. Esta linha de montagem empolga os Estados Unidos da América do Norte. E o Franklin Delano Roosevelt resolve condecorar o Henry Ford com a mais alta possibilidade que a República oferecia naquele momento. E paz, meus senhores, o Henry Ford recusa a condecoração. E o Roosevelt pergunta por quê. Ele diz: presidente, a linha de montagem vai acabar com qualquer possibilidade de recuperação dos Estados Unidos da América do Norte. Mas como? A economia toda está aderindo às ideias do Taylor e à linha de montagem que nós criamos. A nossa produtividade está aumentando, mas nós, na recessão, não temos consumo. Tudo vai quebrar de uma hora para outra. Meu Deus, responde o Roosevelt, o que posso fazer então? E o Henry Ford, que não era exatamente um socialista, com simpatias muito claras pelo Hitler e pelo nazismo, coloca a sua proposta. Presidente, cria um salário mínimo por lei, e por lei diminui a carga horária dos trabalhadores. Mais gente no mercado de trabalho, mais gente no mercado de consumo, e um dinheiro razoável e respeitável na mão de cada trabalhador. Era a maneira com que o Ford via isso, e assim começou o New Deal. A partir daí também eles optaram pelos grandes investimentos públicos nas autoridades portuárias, construíram portos, construíram escolas, construíram usinas, construíram estradas, canais, com dinheiro público deficitário. Porque eles perceberam que no momento de recessão, o investimento público, ao contrário do que diz o Guedes e esses malucos da Jesus na Coiabeira que estão administrando o Brasil, investimento público em recessão não cria inflação de forma alguma. Investimento público recria o círculo virtuoso do desenvolvimento. Então, dessa forma, nós estamos vendo que o atual governo está fazendo exatamente o contrário. Ele está entrando na guerra geopolítica que substitui a Guerra Fria. Nós, nos anos 80, produzimos industrialmente muito mais do que os tigres asiáticos. Lembram dos tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 15% do que eles produzem, porque nós embarcamos na Guerra Fria. Enquanto o Getúlio Vargas negociou com todas as forças litigantes para conseguir financiamentos, que criou a Vale, a Escola de Engenharia do Exército, investimentos públicos fantásticos, jogou o Brasil para cima, nós recuamos e passamos a funcionar conforme os desejos norte-americanos. Paramos o processo de industrialização. Quando eu assumi o meu primeiro governo no Paraná, eu percebi que nós comprávamos a tubos derivados do petróleo da Venezuela, através dos Estados Unidos. Nós não tínhamos um porto brasileiro que aceitasse navio venezuelano. Eles tinham que ir para Miami e de manhã voltavam para cá. E eu abri um berço no porto de Paranaguá para receber os adubos químicos da Venezuela. Nós começamos uma tentativa de quebrar essa hegemonia. Nós estamos exatamente nesta situação. Uma situação que tem saída e que tem exemplos muito claros de sucesso econômico. Na Alemanha, é evidente que eu não vou fazer apologia da loucura que é o nazismo, na boçalidade do antissemitismo e das barbaridades todas perpetradas pelo Hitler naquela época. Mas também a iniciativa do New Deal, do novo Pacto Norte-Americano, posteriormente organizada, disciplinada, com algumas ideias novas do Keynes. Keynes ficou o papa disso tudo, mas na verdade essa participação do Estado, do empresariado
da retomada do desenvolvimento surge na Alemanha com o Chávez. Então, é evidente que nós temos saída. Mas o Brasil hoje vive uma crise. E essa crise é que nós estamos vivendo uma fantasia. O governo brasileiro tem duas vertentes. O Sérgio Moro, que trabalhou comigo paralelamente no governo do Paraná por 9 anos, era um idealista, Aldo. Ele me procura um dia, através do meu secretário de segurança, que tinha sido seu colega de turma, e diz: Requião, você não é amigo do Fernando Armindo, que era o Lugo Mendes, presidente do Paraguai? Eu sou amigo do Fernando, ajudei na eleição do Fernando. Então, nós conseguimos prender o Fernandinho Beiramar. E os traficantes têm uma fazenda no Paraguai que pode ser tomada pelo governo. O Lugo não gostaria de começar a reforma agrária por lá? Eu ajudaria nisso. Eu estou com a legislação levantada, legislação internacional, ele pode fazer isso imediatamente. Peguei o telefone, liguei para o Lugo e no dia seguinte mandei o meu secretário de segurança e o nosso Sérgio Moro para o Paraguai. Eles iam, no Paraguai, começar uma reforma agrária, tomando terra de traficante. Lamentavelmente, o meu amigo Lugo teve medo de entrar nesse processo, enfrentando o tráfico de drogas na Venezuela. Não aconteceu nada. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o que eu quero demonstrar é que o Sérgio tinha uma vontade danada de aparecer com alguma coisa. Daí ele começa com aquele processo do Banestado, das CC5, contas de não residentes, que foi uma denúncia do nosso governo. Uma evasão do dinheiro 50 vezes maior do que todos esses escândalos recentes que nós tomamos conhecimento na Lava Jato, no Mensalão e tudo mais. Mas que simplesmente não andou porque envolvia os donos do capital no Brasil. O Sérgio não conseguiu fazer rigorosamente nada ali. Mas daí veio a influência norte-americana. Harvard, levando promotores, cursos de juízes, passagens de graça. O Sérgio Moro, como juiz, de repente ia 2, 3 vezes por mês para os Estados Unidos, com aquela massa de informações que precisavam ser processadas na Lava Jato. Eu não entendo como ele achava tempo para isso. Foram sendo cooptados. E esse processo todo começou com a espionagem americana. Até a escuta pessoal da Dilma, da Petrobras e de tudo mais. Eu não vou dizer a vocês que não havia corrupção. Havia e pesada. No meu partido, que é o PMDB, não tinha e não tem limite. Não tinha também limite numa certa área do Partido dos Trabalhadores. E o PP e os outros partidos estavam envolvidos até a medula nesse processo todo. E se começou a desenvolver a luta contra a corrupção. Contra a corrupção, não. Se começou a manobrar e manipular isso tudo em relação à tomada de posse do Brasil. Rússia, China, não. A América Latina é nossa. Começaram a botar na cadeia os políticos progressistas. Eu não vou dizer para vocês que eles não eram ladrões. Não faço defesa de ladrão e de corrupção de espécie alguma. Mas a manobra foi extremamente clara. Condução coercitiva do Lula se contrasta com a libertação, por exemplo, do Temer. Agora, recentemente. E eu quero dizer a vocês que a libertação do Temer é absolutamente legítima, porque assim como a condução coercitiva do Lula, segundo o direito brasileiro, a prisão do Temer e do Moreira, nesse momento, era rigorosamente ilegal. Mas isso tudo está sendo conduzido e manobrado. O que a gente pode esperar desse processo todo? Eu volto à análise que eu fiz dessas medidas liberais no Brasil. A nossa população não vai engolir mais isso. O Bolsonaro não foi eleito para acabar com a Petrobras, liquidar a Previdência Pública e desgastar de forma definitiva a soberania nacional. Ele foi eleito pelo mesmo eleitor que elegeu o Lula, que elegeu o Collor, que elegeu o Fernando Henrique. O eleitor, por exemplo, que num determinado momento em que eu era uma novidade na política do Paraná, me fez derrotar um símbolo da direita brasileira, que era o Jaime Lerner, com incrível facilidade. O eleitor
votou numa perspectiva de esperança. E teve a imagem política do Lula, por exemplo, desconstruída, segundo as palavras de um dos procuradores, com a condução coercitiva. Ele dá uma entrevista a um jornal outro dia e diz: não, nós tínhamos que desconstruir a imagem do Lula. E a fórmula que nós imaginamos foi a condução coercitiva em São Paulo. Eles queriam, inclusive, continuar aquilo com a prisão. Eu não estou dizendo a vocês também que o meu amigo Lula não pode ser investigado. Pode. Posso eu ser investigado, Aldo, o Lula, processado e tudo mais. Mas é evidente que isso se transformou numa farsa para a condução da economia brasileira a favor da globalização, domínio absoluto do capital financeiro e dos interesses muito claros dos Estados Unidos da América. Estados Unidos, Israel, por quê? Nesse momento, eles não perceberam ainda que esta ligação do desastrado Bolsonaro com Israel pode fazer recrudescer uma das coisas mais bárbaras que o mundo já viu, que é o antissemitismo do Brasil, que essa postalidade vai encontrar um campo aberto com o fracasso desse governo, que é um fracasso tão certo quanto o fracasso que já ocorre do Macri na Argentina. Então, eu acredito que em determinado momento a insatisfação popular vai se consolidar. Na última campanha eleitoral eu fiz pesquisas. E no Paraná, que é um estado conservador, o que se ressaltava para nós era o horror da população paranaense e curitibana com a entrega da Petrobras ao capital estrangeiro e às multinacionais. Isso surgia com 65%, 70% nas pesquisas. Mas essas coisas estão acontecendo agora progressivamente, com cobertura da Globo e da grande mídia. Elas vão levar a população a uma insatisfação brutal. Qual é a solução? Eu acho que a solução, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que esclarecer as bases desse problema todo, as intenções que estão por trás deste governo e dessas posições, e construir quadros médios que possam, em determinado momento, ajudar a orientar e estabelecer um foco para a satisfação popular que virá necessariamente. Porque deste caos que pode surgir um projeto de desenvolvimento para um país soberano, a retomada da nação, a sua consciência popular, a consciência dos nossos valores, da construção do nosso processo civilizatório, ou uma virada para a direita, que é a consequência da insatisfação sem objeto e sem compreensão do momento que nós estamos vivendo. O caminho para isso é um caminho duro. Eu concordo com o Aldo que os governos recentes se perderam. O governo do Lula não providenciou um projeto de crescimento industrial no Brasil, de desenvolvimento econômico com alguma autonomia e sustentabilidade, e se perdeu com políticas identitárias. Políticas identitárias que são absolutamente legítimas e necessárias e que devem crescer com o processo civilizatório brasileiro. Mas, de repente, nós estávamos nos preocupando com as políticas identitárias e ninguém no governo discutia política econômica. Política econômica era o Joaquim Levy, era o Meirelles, era o salário mínimo, as políticas compensatórias. Esta mudança é inevitável no Brasil e é inevitável no mundo. A automação e o avanço tecnológico vai nos levar a isso. Vocês fazem ideia de quantos trabalhadores os bancos perderam nos últimos anos com a automação? 80% dos trabalhadores bancários, dos empregos bancários desapareceram. E à medida que a automação libera a mão de obra, as políticas sociais e compensatórias são obrigatórias. A Alemanha agora, no setor de informática e metal mecânico, reduz a carga horária para 30 horas semanais, para viabilizar uma alta produtividade que continua mantendo e evitar que o desemprego atinja e provoque conflitos sociais. Então nós estaremos diante da pressão do fracasso da política liberal, que já quebrou a Europa, destruiu a Grécia, atrapalha a Merkel e inviabiliza a Espanha, e diante também do avanço da tecnologia, que tende a provocar desemprego
nos setores mais avançados, informática e metal mecânico, como na Alemanha inicialmente. Logo, o que nos falta é consciência dessa tentativa de domínio do capital financeiro, que é o capital vadio, o capital que tem vivido à custa do financiamento de Estados com juros estratosféricos e que quer se suportar e estabelecer o seu domínio definitivo com a independência dos bancos centrais, cantada pelo Guedes, pelo novo presidente do Banco Central, cantada pelo novo ministro da Educação no Brasil, que já disse que o socialismo é uma espécie de uma AIDS e que o comunismo é uma doença oportunista. E se alguém falar em socialismo, segundo o conselho do Olavo de Carvalho, deve-se imediatamente mandá-los tomar no cu, ir à puta que pariu e responder com desaforo. Esse é o ministro da Educação, nomeado hoje novamente no Brasil. Como vocês veem, alguns pontos mais de imbecilidade em relação ao já muito imbecil do Vélez. Esta gente está divertindo o Brasil. Divertindo do italiano divertere, desviar do que importa. Porque o que importa para eles é o sistema de capitalização da Previdência na mão dos bancos e um sistema de repressão bolado pelos procuradores de Curitiba e apoiados pelo Sérgio Moro, que revelam a absoluta inconsequência numa tragédia como essa do Rio de antes de ontem. 80 tiros de fuzil 762 em cima de um carro onde estava uma família que ia a um chá de bebê. O marido, o seu sogro, a sua mulher, uma amiga e a sua filha. 80 balaços de 762. Provavelmente os militares do Exército estavam possuídos, como diria o Sérgio Moro, de grande emoção. É evidente que isso tem que ser explicado, esmiuçado e se transformar numa resistência apoiada num projeto verdadeiro de desenvolvimento para o Brasil. Fraterno, de esquerda, porque para mim a esquerda é o amor e a fraternidade, acima de tudo. E a direita é o individualismo, é o egoísmo e é a boçalidade desse filhote do Pinochet e do Milton Friedman, que participou dos absurdos cometidos no Chile e que agora é o verdadeiro condutor da economia no Brasil, na mão desse fantoche que é o Bolsonaro. Obrigado, Maria. Pergunta simples. O Pedro imagina que vai ser as comemorações do bicentenário com o quadro Bolsonaro no poder? A concepção do Brasil que vai... Olha, eu só espero que a gente não tenha o Bolsonaro no poder. Eu acho que o Bolsonaro já fez 95% do seu programa, segundo a sua afirmação. Então, mais uma semana ele faz 5%. Agora, como é que ele vai sair do poder, é que eu não sei. Se ele renunciar, o Mourão assume. O Mourão vai subir facilmente nos galhos da árvore da Damares, da goiabeira. Se ele for defenestrado pelo Congresso, teremos nova eleição. O Bolsonaro não governa mais. O governo está sendo exercido, a tentativa de exercê-lo através do Guedes, entregando a Previdência Social para os bancos. Para vocês terem uma ideia das distorções da Previdência Social, o Exército Brasileiro não recolhe Previdência Social. Toda a despesa previdenciária do Exército é bancada pela União. Mas os militares têm um esquema de pensão para os seus filhos, os filhos que adotem, as suas mulheres e os seus pais se morrerem. Para esse esquema, eles recolhem 7,5% do salário. O Guedes anuncia agora que os militares vão recolher mais 4% sobre o que recolhem hoje. Eles recolhem hoje exatamente 3 bilhões de reais por ano. 40% de 3 bilhões de reais é 1 bilhão e 200. Então, eles passariam com esse aumento de 40%, e colocado assim, isoladamente, parece uma coisa pesada, 4 bilhões e 200.
E o custo da previdência dos militares para a União é hoje, antes do aumento salarial que querem dar aos generais e aos oficiais superiores, de 33 bilhões e 700 milhões de reais. É claro que essas coisas precisam de mudança. A previdência dos parlamentares é um escândalo. A previdência dos juízes é outro escândalo. Tem algumas coisas a serem mudadas, mas 70% do trilhão que o Guedes quer obter é tirado do salário dos trabalhadores do salário mínimo. Não, eu quero dizer alguma coisa sobre os 200 anos. Mais do que uma efeméride, esses 200 anos vão ser uma encruzilhada de debates sobre o sentido e o significado, como foi mais ou menos nos 500. Eu lembro que eu estava no PCdoB e nós levamos meses para discutir uma resolução sobre os 500 anos, porque, para usar a palavra da moda, a narrativa era para destruir a história do Brasil. A Marilena Chauí, que escreveu um livro sobre os 500 anos, eu vou dizer somente a frase com que ela encerra o livro: não valeu a pena. É isso. E hoje, mais do que nunca, esse debate volta. Quando eu estava no Ministério da Defesa, nós sugerimos a constituição de uma comissão de comemoração, de celebração, que incluísse o Ministério da Defesa, Relações Exteriores, o Ministério da Justiça e, naturalmente, a Casa Civil. E que a gente estendesse para os estados um modelo que cada estado constituísse a sua comissão e que cada município, naturalmente aqueles que existiam na época, para reviver o que foi a independência há 200 anos, e os que só vieram depois só para celebrar isso. E quando eu discuti com o embaixador Cardinho, que estava no Ministério da Defesa, para ele levar a proposta de Itamaraty, eu digo: olha, nós não vamos levar uma proposta de celebração de efeméride. Nós vamos levar uma agenda que faça dos 200 anos a retomada do conteúdo da questão nacional a partir da data mais importante do Brasil. Só que eu não sei agora, disseram que desconstituíram a comissão que foi criada em Brasília. Eu estava na Casa Civil do governo de São Paulo no ano passado, criamos também uma comissão dessa natureza lá em São Paulo, mas já tiraram da Casa Civil, botaram para outro lugar, e essas forças progressistas eu não sei, de fato, como vão abordar a questão dos 200 anos, se vai ser a partir da celebração da construção do país ou a partir da desconstrução. Uma vereadora lá em São Paulo fez um projeto de lei, eu acho que não vai ficar um nome de gente antiga naquelas praças. No interior de São Paulo, a Câmara já mudou o nome de uma rua, Tiradentes. E a justificativa do vereador é que Tiradentes nunca fez nada pelo município. Não, é verdade. Na cidade de Guaraci, botaram o nome de um plantador de laranja. E quando o outro disse: mas por que vai mudar esse? Tiradentes já fez alguma coisa por esse município? Então, eu acho que nós precisamos ficar atentos e começar a fazer. Está aqui o editor Lourenço Carrasco, cuja editora publicou recentemente um livro sobre o roteiro biográfico do patriarca e pediu a minha modesta apresentação dessa obra. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos, porque já está em curso. O livro da professora Mari Del Priori, é isso que eu vi numa resenha do Globo, é para desconstruir a imagem do patriarca. E aí se abandona a obra política do patriarca, o seu projeto do Brasil, a sua carta para as Cortes de Lisboa, para a delegação paulista, o seu projeto de reforma agrária, de emancipação dos índios, dos escravos, e passa a buscar traços pessoais da vida pessoal e privada, onde, naturalmente, todas as pessoas têm defeitos, todos.
E as grandes figuras, geralmente, têm grandes defeitos. É proporcional se apoiar nisso para desconstruir a figura do maior brasileiro e que deve continuar sendo uma referência importante para todos nós. Eu creio que quem puder acessar na internet a Política Nacional de Defesa, que foi preparada quando eu estava no Ministério. O texto é o mesmo, basicamente o mesmo, 99% o mesmo, e que foi aprovado em dezembro do ano passado. A Política Nacional de Defesa. Aliás, o Requião estava me falando aqui de uma exposição do Vilas Boas, lá no Senado, em que período? Quando a exposição que o Vilas Boas fez? No fim do ano passado. E disse que ainda foi uma bela intervenção. A minha experiência é o seguinte: eu convivo com as Forças Armadas desde que entrei no Congresso, desde a minha primeira eleição em 1990. Fui para a Comissão de Defesa e de Relações Exteriores e lá fiquei permanentemente. Presidi a comissão, viajei muito com eles, pela Amazônia principalmente, e no Ministério da Defesa eles tiveram uma atitude de absoluta lealdade até o fim do mandato da Presidente da República. Não houve da parte nem do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, nenhuma atitude que eu achava, por estar no Partido Comunista, porque essa história no Partido Comunista, será que haverá alguma provocação, alguma coisa desse sentido? Nem absoluto. E as reuniões com a Presidente da República eram todas a demonstração da absoluta lealdade deles, ao comando da Presidente da República, e do interesse dela nos assuntos de defesa. Quem retomou a indústria de defesa no Brasil foi o presidente Lula. Foi com os investimentos e com as orientações do presidente Lula que a indústria de defesa foi retomada no Brasil. Essas 4 corvetas que foram anunciadas agora no contrato com a empresa alemã e a Embraer, a autorização para a fabricação foi dada no governo da presidente Dilma. Eu, como ministro da Defesa, e esse comandante da Marinha, que hoje preside aqui o Conselho da Petrobras, Manuel Ferreira, numa reunião, os recursos para o KC-390, que a presidente estava faltando recurso, é muito caro o projeto, você tem que ter 2 aviões com 3 mil horas de voo para poder homologar, para poder depois comprar, só depois que o Brasil comprar é que alguém pode também comprar, muito caro o projeto. Precisava de 400 milhões ou 400 e poucos milhões. Nós fomos, a presidente Dilma foi, visitou o avião, desceu, chamou o comandante da Aeronáutica, chamou o presidente da Embraer, chamou o Guido Mantega e disse que tem que autorizar a conclusão do projeto do KC-390. Os recursos para o SISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteira, que eu visitei várias vezes, aliás, uma vez levei 22 barris. Dos 22, levei 19 embaixadores árabes para mostrar como funciona o sistema, para oferecer aos países árabes, que são equipamentos fabricados no Brasil. Agora, quando houve a crise, se fazia uma campanha para desmoralizar o governo por causa dessa epidemia de Zika. Era uma campanha. E o caso de Zika no Mato Grosso parecia que o mundo estava se acabando por causa dessa Zika. Eu conversei com os comandantes militares, eu digo, olha, isso é uma coisa importante, nós precisamos reunir e colocar na rua 200 mil homens e mulheres das Forças Armadas para a campanha contra esse mosquito da Zika. Eles mobilizaram os 200 mil em todo o Brasil, assumiram o comando, o Vilas Boas foi para Pernambuco, o Léo Ferreira veio aqui para o Rio de Janeiro, o Rossato, que era da Aeronáutica, foi para o Pará, eu fui para São Paulo, e fizemos uma jornada muito boa, com muita aplicação e dedicação da parte deles. Agora, depois, certo, como diria o Góes Monteiro, já desencantado, depois, ou seja, o poder se encarrega de estabelecer, ou seja, novos valores, novos pensamentos, mas do que eu vi, ou seja, não tenho do que
para mandar, agora mandaram um militar do Comando Sul, nunca mandava um militar. Para manter uma política de boa vizinhança, mandava-se civil para esses cursos ou para essas coisas. Não se mandava militar. Aliás, um deles me contou, né, que era constrangedor no fim de semana, os militares que frequentavam esses cursos, terem que fazer uma fila para pegar um título, e eles não admitiam que os militares brasileiros participassem desse tipo de acordo. E, aliás, até hoje não se sabe direito que acordo foi esse, quem celebrou esse acordo para mandar esse militar para os Estados Unidos. Até hoje não foi esclarecido. O Congresso precisa, através da Comissão de Relações Externas e Defesa Nacional, fazer esses esclarecimentos. Agora, as Forças Armadas sempre tiveram a influência das lutas políticas. Basta pensar no Getúlio, em 64, sempre nesses momentos, as posições não foram retilíneas. Na abolição foram, na República também, em 30, mais ou menos. E hoje, o meu receio é esse, é que essas instituições deixem de ser fator de solução para o impasse que nós vivemos e passem a fazer parte do problema, que seria uma coisa muito lamentável pelo que eles representam para o país. Aliás, eles sabem que esse Bolsonaro não ganhou a eleição pelos desatinos que faz. Ganhou a eleição porque confundiu perante a população a sua imagem de militar, de uma instituição respeitável, e acho que isso pesa também sobre os ombros dos militares. Em alguns casos, tem um papel moderador, como eu acho que foi no caso da Venezuela, no caso da questão dos árabes, no caso da China. Mesmo na comemoração de 64, eu acho que foi uma armadilha, que era uma coisa que não se falava mais, não estava em pauta, e o presidente da República como quer atrair as Forças Armadas para a agenda dele. E trouxe para quê? Não se lembrou de nada que os militares fizeram que valesse a pena ser lembrado. Itaipu, infraestrutura, programa nuclear, programa espacial, nada disso foi lembrado. Só foi lembrado, ou seja, a agenda negativa. Eu fiquei pensando, será que isso foi por acaso? Será que não foi para trazer as Forças Armadas, as instituições armadas para essa agenda do governo, desse núcleo, dos filhos, do homem lá da Virgínia? Será que não foi para isso? Eu tenho a minha desconfiança. A unificação das forças de esquerda. Eu não pronuncio mais essa palavra forças de esquerda. Eu disse a vocês que eu acho que a esquerda é a fraternidade, o amor, a direita é o individualismo, mas essas palavras estão desgastadas. Vocês vejam bem. Chamar o pessoal que votou no Bolsonaro de coxinha. Esses coxinhas elegeram Collor, elegeram o Lula, elegeram o Fernando Henrique. Nós temos que dar explicação do que acontece e levantar o nível de consciência da população. O Lindbergh agora lançou um programa de televisão pela internet, a esquerda. Eu disse, ele acaba com a história de esquerda, vai conversar com o Brasil, esqueça essa denominação que vai isolar de quem não se considera de esquerda porque não votou no Haddad. Meu Deus, o Haddad é a esquerda brasileira? Meu amigão. Fui com o Haddad ontem em Curitiba. Deu uma entrevista muito boa no programa do Lindbergh antes de ontem. Mas o Haddad é professor do ISPER, né? O presidente do ISPER é o Marco Lisboa. Se não me engano, o Marco Lisboa foi um dos redatores da Ponte para o Futuro. Então, eu acho que a gente tem que arranjar um projeto para o Brasil e falar com a população brasileira. Porque esse pessoal já votou em todo mundo. A discriminação não vai
A discriminação não vai a lugar nenhum. Eu me lembro de uma pergunta que o Aldo não respondeu, mas que estava no meio do pacote ali. Se há risco de antissemitismo no Brasil? Há risco de tudo. Vocês vejam bem, por que essa aliança com Israel agora? É em cima de uma bobagem simplesmente monumental. Fundamentalistas evangélicos acham que com a unificação de Israel, Jesus voltará e os judeus vão admiti-lo no seu regresso. Vocês querem uma brincadeira mais terrível do que essa para decidir o voto da Presidenta da República do Brasil? Mas está aí, alguns pastores estão puxando essa conversa toda. E há um risco, sim. O risco que a gente tem é que, se nós não politizarmos esse processo de discussão, nós podemos ter uma guinada para a direita mesmo. Com alguns militares amalucados, o Aldo parece que tem mais esperança neles do que eu, mas eu tinha uma expectativa muito boa com Vilas Boas e tudo mais. De repente, ele é um avalista da vitória do Bolsonaro. O general Heleno, Augusto Heleno Pereira, foi criado na minha casa em Curitiba. Ele era filho de uma prima da minha mãe, aparentada com a minha mãe, e foi morar em Curitiba num apartamento que nós tínhamos, num casarão que tinha na frente do nosso quintal. Nós brincávamos juntos. Ele deve ser uns 6, 7 anos mais moço do que eu. O pai dele era o meu herói na juventude. Era coronel da Polícia Militar. E ele era neto do almirante Heleno, daí o nome, Augusto Heleno. Mas, vocês vejam, ele brigou naquela questão da Raposa Serra do Sol, de um ponto de vista, pode até ser equivocado, mas era nacionalista. Eles estão entregando para os Yanomamis, eles têm a nação reconhecida, o território, e amanhã eles vão na ONU e vão conseguir o reconhecimento da independência e vendem aquilo lá para quem quiser. Vendem para quem? Para as ONGs, centenas de milhares de ONGs que existem na Amazônia. Era uma visão nacionalista. Ora, de repente ele é o principal conselheiro do Bolsonaro, ele quer saber quem mandou matar o Bolsonaro, quem deu a facada no Bolsonaro. Eu não consigo entender mais esse pessoal todo. No ano passado, no início do ano passado, eu fui convidado para fazer uma palestra lá na Praia Vermelha, para os coronéis do Exército Brasileiro que estavam na fila para serem promovidos a generais. Eram 75, né? E eu então preparei uma palestra com a visão da macroeconomia do mundo, a geopolítica. Falei lá 1h30 e fui empolgado. Vou ter um debate como nunca tive na minha vida. Quando eu terminei a exposição, as perguntas que eram exatamente as mesmas perguntas que fariam uma palestra no Sindicato dos Bancários. Eles queriam saber do salário, da dotação orçamentária, ninguém estava interessado em nada. Agora, como é que o Exército perdeu essa visão nacionalista? Eu acho que o Castelo Branco tem culpa nisso. Acabaram com a história de um general permanecer mais de 4 anos no mesmo posto. Estabeleceram uma rotatividade maior. Então, aquelas velhas lideranças simplesmente desapareceram. Não teve mais aí um Golbery, um general daquela época que criava uma liderança e uma opinião. Eles funcionam como um sindicato de bancários, de portuários, pensando no salário e na previdência. E a previdência deles tem que ser especial. Não pode ser igual às outras. Espero que vocês não me entendam diferente do que eu disse. Mas que é uma verdadeira festa, é uma verdadeira delícia dele, dos juízes, dos parlamentares. E eu, por exemplo, eu tenho uma pensão de ex-governador. Eu fui governador 3 vezes. A do Senado eu não tenho. Não me coloquei para participar daquele projeto lá. Mas se eu não tivesse a pensão de governador, eu que fiz política uma boa parte da minha vida, eu teria hoje uma aposentadoria razoável do INSS, R$ 2.700 ao mês. Então, vocês veem, tem que haver um estudo de cortes. Tem solução isso? Tem. Diminuir, aumentar o tempo de permanência de certas categorias de funcionários públicos, aumentar a idade em alguns casos. O que não pode é preservar tudo isso e ferrar os trabalhadores do salário mínimo. A outra pergunta aqui, se vão conseguir sustentar com o sistema. Não vamos conseguir sustentar.
Nós estamos indo para o caminho da Argentina, do MAC, trabalho intermitente. Como é que a Previdência vai se sustentar com trabalho intermitente? Como é que ela vai se sustentar sem a participação do patrão e do Estado? Nós estamos regredindo ao Hindenburgo, na Alemanha. É uma coisa absolutamente inacreditável. É de uma burrice monstruosa. O Guedes é um doido. E esse doido é o doido aclamado pela TV Globo, pelo SBT, por esse pessoal, a cada momento. Essa ideia do liberalismo econômico está sendo vendida. Eu acho que vai explodir. Mas precisa ter um projeto nacional para substituir isso. Se nós não tivermos um projeto construído, eu não sei para onde nós vamos. Por isso, estamos tentando discutir e participar desse processo. Mas eu sou presidente do Paraná de honra do grupo LGTBS. No meu governo, eu estabeleci cotas, defendi as minorias de forma absoluta, mas eu confesso a vocês que eu não consigo aceitar que os governos ditos progressistas do Brasil, nos últimos anos, do PT, tenham esquecido a questão econômica e transformado em políticas públicas os problemas identitários, contrariando uma comunidade aqui religiosa. Nós continuamos, por exemplo, não cobrando imposto de renda sobre dividendos de capital. O Brasil e a Estônia são os dois únicos países do mundo que fazem isso. Então, eu acredito que essa luta pelos grupos, pelas minorias, que é legítima, que é necessária, que faz parte da construção do processo civilizatório de um país e que cá entre nós tem avançado muito, né? Então nós estamos evoluindo, mas a transformação das políticas identitárias em políticas públicas absolutas sobre a política econômica é que nos levou a esse desastre. As igrejas evangélicas foram mobilizadas e nós acabamos com a narrativa desse maluco do Bolsonaro, que é uma narrativa que não foi feita por ele não participou de nada disso. Mas agora o que acontece com o Bolsonaro? Ele está falando. E quando ele fala, ele é o velho Bolsonaro. Ele é completamente fora da casinha. Só diz barbaridades. E ele está mostrando isso. Goste o Augusto Heleno, o Mourão ou não, ele está sendo o Bolsonaro. E o desgaste do governo dele é simplesmente astronômico. Menos no sul do Brasil. No Paraná ele está com 22 de péssimo, ruim péssimo. No resto do Brasil é 30. Então, eu acho que esse processo está se esgotando. Agora, o ideal seria que se esgotasse num processo eleitoral e não numa desistência. O Mourão ontem em Harvard, falando para os meninos, quando comparado com o Geisel, mas o Geisel não foi eleito. Será que ele acha que foi eleito? Alguém sabia que o Mourão existia nessa última eleição presidencial? É evidente que não. Então, nós estamos vivendo uma farsa nesse processo. Conscientização. Temos que saber que nós estamos sendo dominados pelo capital financeiro, que é o capital vadio, que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, um sapato, uma peça de roupa, e vive do seu próprio giro e, fundamentalmente, do financiamento dos países endividados. Eu acho que o fim, a desintegração da União Soviética, antecipou e aprofundou a necessidade da centralidade da questão nacional. Foi o que aconteceu com a China, foi o que aconteceu com a Rússia depois do Yeltsin, foi o que aconteceu com a França depois do Mitterrand, com o Chirac, que retomou o programa nuclear francês, que ordenou as experiências lá do atol de Mororoa, condenado aqui pelo Fernando Henrique. Enquanto os países perceberam que a questão nacional passava a ser a chave do enfrentamento da nova hegemonia absoluta dos Estados Unidos, a hegemonia financeira, científica, tecnológica, diplomática, cultural, nós tomamos um outro rumo. O presidente Fernando Henrique fez um célebre discurso lá no Colégio do México, onde saudou essa globalização como se fosse uma espécie de novo renascimento. E isso
nos orientou para todo esse programa que ele ajudou a promover. Assinamos a lei de patentes, fizemos as privatizações, fizemos as desregulamentações, abrimos o mercado de capitais. Esse foi o rumo que o governo brasileiro tomou, enquanto os outros trataram de fortalecer os seus interesses nacionais. E acho que no Brasil, para retomar a questão das Forças Armadas, é preciso considerar essa instituição no seu conjunto. Mesmo na questão da Previdência, vou dizer uma coisa. Faz sentido um general chegar ao fim da carreira ganhando menos do que um promotor no início de carreira? O coronel da polícia, o juiz que fez um concurso hoje para assumir amanhã com 22 anos, ganha mais do que um general no fim da carreira? Numa carreira onde você não pode ter uma segunda profissão, o sargento não pode ser vendedor de cachorro-quente, onde você não tem, o militar não tem acesso ao Instituto do Habeas Corpus. Qualquer um tem acesso, o militar não tem acesso ao habeas corpus. É a única profissão onde a morte não é acidente de trabalho. A única. Não é acidente de trabalho. Não tem direito à insalubridade. O sujeito pode pegar 10 malárias por mês na Amazônia que ele não tem insalubridade, não tem adicional noturno. Então é preciso tratá-lo, na minha opinião, de forma diferenciada. A outra coisa é que eles sabem que são uma instituição de Estado e sabem, por essa razão, que uma instituição de Estado só faz sentido se existir Estado. Se não existir Estado, uma instituição de Estado faz sentido para quê? E tem também uma noção geopolítica da importância do Brasil. Poucas instituições do Brasil, eu nunca vi um congresso da OAB, um congresso de juiz, de promotor, discutir a Amazônia. Eles têm essa preocupação com a agenda da Amazônia. Você chega numa cidade, Santa Rosa do Purus, lá na fronteira com o Peru, você encontra o prefeito, o único médico daquele município gigantesco, o único médico, a única médica, é uma menina de 20 e poucos anos, tenente do Exército, formada na UFMG, ganhando 5, 6 mil reais de salário. Para ficar ali naquele município. Porque está ganhando 40, 50 mil, como a maioria dos colegas podem ganhar, trabalhando em 4, 5, 6 empregos, 3 ou 4 municípios. Estava ali. E quando eu visitei o município, em 2 anos ou 3 troca, você remove. E essa moça, essa tenente, disse: ministro, eu gostaria de continuar aqui. Gostaria de continuar prestando esse serviço aos ribeirinhos, aos índios, aos camponeses. Você vai em outra região da fronteira e você vê uma moça dentista do Exército, da Aeronáutica, como eu vi. Menina também, 20 e poucos anos. O índio, já um menino de uns 10, 12 anos, ela segurando o queixo do menino e escovando o tempo do menino. Eu disse: mas, tenente, por que a senhora não deixa assim? Quase moço escovar os próprios dentes. Ela disse: ministro, esse menino nunca viu uma escova na vida. É a primeira vez que ele está vendo uma escova, é agora. Esse serviço que eles prestam na Amazônia, a presença do Estado brasileiro, por que é que as ONGs têm uma presença tão grande na Amazônia? Não é por acaso, é pela ausência do Estado. A única instituição de Estado que fica lá permanentemente são as Forças Armadas. Agora são 17 mil quilômetros de fronteira. 17 mil quilômetros de fronteira. 2.200 com a Venezuela, 2.000 não sei quantos com o Peru, não sei quantos com a Colômbia. Só tem essa instituição por lá. E isso dá naturalmente a ela, nos seus conflitos, nas suas contradições, uma noção que as outras instituições brasileiras não têm, não possuem. Vou pedir mais uma vez que vocês leiam esse documento. Chama-se Política Nacional de Defesa, porque é exatamente a negação do que esse governo está fazendo. Política Nacional de Defesa é um programa de desenvolvimento. Diz claramente: não pode haver
indústria de defesa sem indústria nacional. Não pode haver tecnologia de defesa sem tecnologia nacional. Está tudo lá. Isso tudo discutido com eles. Não foi uma coisa feita à margem deles, foi com a participação deles, com a concordância deles e do Itamaraty, que nós fizemos em conjunto com o Itamaraty, com as Forças Armadas, com as 3 forças e com o Itamaraty. Por essa razão é que eu sempre procurei tratar com cuidado essa questão. Porque num país tão pobre de consciência nacional, de instituições nacionais, nós temos que procurar ver como é que aborda essas instituições armadas, além de outras. E essas forças antinacionais procuram naturalmente influenciaram muito, todos nós sabemos disso, procuram influenciar até hoje. Na questão da Amazônia, em 2015, a primeira-ministra alemã veio aqui com 12 ou 13 ministros de Estado. Eu era ministro da Ciência e Tecnologia. Até que eles pediram na visita. Queriam visitar a Amazônia. Nos deram lá até ao Ministério uma torre de 350 metros de observação e nós fomos lá inaugurar. As riquezas da Amazônia, a biotecnologia na Amazônia. Eu fiquei impressionado como esses grandes países, Estados Unidos e Alemanha, com quem eu pude discutir mais, tinham um grande interesse na biodiversidade da Amazônia como fonte de energia, como fonte para a indústria farmacêutica, para a indústria farmacêutica e como fonte de produção de alimentos. Esse é o grande desafio da Amazônia. É por essa razão, enquanto Marabá deve ter 500 ONGs, o sertão do Nordeste, quando passa fome e tem sede, não tem uma para levar um copo d'água para ninguém. O Getúlio já resolveu isso. Nós temos que nos relacionar com todos os países visando o interesse nacional. Se fala na China, parece que se acenasse com um aprofundamento maior seria uma questão ideológica. Não é, não. A China tem 1,5 bilhão de habitantes e defende os seus interesses. Eu acompanho a história chinesa há muito tempo. Você sabe que o diabo é esperto, não é por ser diabo, é por ser velho. E eu já fui à China umas 30 vezes para acompanhar o que acontecia lá há muito tempo. A China agora, por exemplo, acabou com uma das coisas que me encantava, que era a agricultura familiar no interior. Aquelas famílias produzindo grãos e tudo. Ela resolveu partir para alta escala para resolver o problema do consumo de alimentos. E construiu cidades inteiras para alojar os agricultores e jogou no mercado isso. A China tem hoje cidades com 50 mil apartamentos vazios, porque a política não deu certo. A China tem interesses, tem problemas monumentais a resolver, tem 1/3 do território sob chuva ácida, tem uma parte da população morando em caverna ainda. Então, tem problemas incríveis. Então, deixando de lado a nossa simpatia pela resistência histórica da China, o massacre japonês, nós temos que cuidar dos interesses do Brasil. As relações têm que ser abertas.